Bom, vamos trabalhar aqui com os evangelhos de Marcos e Mateus, né? Na verdade, seria Marcos, Mateus e Lucas, pois seriam os sinóticos, mas nós vamos nos fixar exatamente em Marcos e Mateus. O que é evangelho? E o que são os evangelhos sinóticos? Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia, boa nova. Evangelho, de outro modo, assim, no plural, designa os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Entretanto, o termo evangelhos sinóticos designa apenas os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São chamados assim pelas semelhanças de textos uns dos outros, mas que se diferenciam por sua teologia peculiar de cada evangelho, no caso, cada evangelista. Assim, por que eles são sinóticos, né? A palavra sinótico vem de língua grega também, sinóticos, que significa mesmo o sim e ótico, olhar. É o olhar e ler o texto dos três evangelhos conjuntamente, isto é, podemos colocar os evangelhos em três colunas e perceber as semelhanças ou diferenças do texto. É um olhar de conjunto, é um olhar do texto de modo que possamos perceber semelhanças e diferenças, cada qual com sua peculiaridade. Aliás, falando do Evangelho, o tema Evangelho é muito antigo. Ele é muito antigo na igreja, já que na sua pregação primitiva ele designava um termo técnico sem precisar de explicação. Ao que parece, no Primeiro Testamento, lá no Antigo Testamento, a partir do segundo Isaías. Essa expressão já era usada para falar do assunto que proclamava a soberania de Javé, inaugurando por sua palavra a era messiânica escatológica. O portador do poder de boas novas do texto de Isaías, capítulo 50, versículo 7, como mensageiro da alegre notícia, anuncia a salvação como libertação. Eco dessa boa notícia, vemos no Salmo 96, versículo 2 e 10. No Isaías 61, de 1 a 11, o ungido de Javé anuncia a boa nova aos pobres e excluídos, e o Kairos, o tempo de Deus, no meio do povo. Já no Novo Testamento, Jesus é o mensageiro dessa boa nova. A gente pode ver essa observação em Marcos capítulo 1, versículo 1. Nele se cumpre a profecia de Isaías, o tempo da salvação chegou e se tornou realidade. A gente poderia conferir no Mateus capítulo 11, versículo de 4 a 6. Em suas cartas, segundo os estudiosos, São Paulo utiliza o vocábulo evangelho 60 vezes. Aí o termo tanto pode significar o ato de proclamar a boa nova da salvação, quanto o conteúdo da proclamação. Por ele, São Paulo, a boa nova equivale à proclamação de Jesus em sua vida, morte e ressurreição, como evento escatológico da salvação. O portador de boas novas, no texto de Isaías 52, versículo 7, como mensageiro da alegre notícia, anuncia a salvação como libertação. Eco dessa boa notícia, vemos em Salmo 96, versículo 2 e versículo 10, Isaías 61, de 1 a 11, ungido de Javé.
onde se anuncia a boa nova aos pobres excluídos, caróis de Deus no meio do povo. Lembrando que caróis é tempo. Isso aqui, na verdade, que eu estou passando, foi o que eu já tinha colocado anteriormente. No Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, é Jesus o mensageiro da boa nova messiânica. O tempo da salvação chegou e se tornou realidade. Cada evangelista, ao escrever seu evangelho, ele teve uma intenção, teve um destinatário, teve um contexto. Marcos foi o primeiro que escreveu o seu evangelho. Ele escreveu, segundo a tradição, por volta de 60 a 75 depois de Cristo, ou em Roma, segundo alguma tradição, ou em Éfeso, segundo uma outra. Eu acabei passando demais, não era minha ideia passar demais. Aqui. A tradição diz que ele escreveu por volta de 60, 64 ou 70, 75 em Roma. Uma outra sugere que deveria ter sido em Éfeso. O escrito de Marcos, aqui é uma rápida pincelada, tá? Está marcado pelo texto, pelo contexto da destruição de Jerusalém, está marcado também pela perseguição aos cristãos e está marcado por uma igreja missionária e gentílica. O Evangelho de Marcos possui uma narrativa simples, sem muitos e longos discursos. Ele parece ser mais coloquial, era usado na catequese catecumenal, e é o evangelho mais curto. Ele só tem 16 versículos. A gente poderia dizer que Marcos foi o primeiro que escreveu o seu evangelho, por volta de 60 a 70 em Roma, ou 64, 75 em Éfeso. Seu texto está marcado pelo contexto da destruição de Jerusalém, na perseguição aos cristãos, de uma igreja missionária e gentílica. De narrativa simples, sem muitos discursos, ele parece ser mais coloquial e era usado na catequese catecumenal. Tem apenas 16 capítulos em seu evangelho. Jesus aparece no palco da história já adulto. Vem da pobre, desprezada e periférica Galileia e é batizado por João na Judéia, nas margens do Rio Jordão. Em Marcos, Jesus tem muitos títulos: Senhor, Cristo, Messias, Filho de Davi, Mestre. É uma releitura do significado de Jesus ressuscitado, de modo que cada título é esvaziado de pretensões políticas, como faziam os grupos contemporâneos a Jesus, e que ele dá novo significado a partir da ressurreição. No Evangelho, de modo geral, podemos ver que a sociedade está dividida em ricos, pobres, excluídos, doentes, pecadores, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, pescadores, por um lado. Há grupos religiosos e políticos, existem movimentos sicários, bandidos, ladrões, salteadores contra o governo de Roma, e há os grupos sociais de classe média rica. São os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os herodianos. Então, isso aqui eu estou só colocando o que eu acabei de dizer, né? Jesus aparece adulto, vem de Jerusalém, é batizado na Judéia, às margens do Jordão. Isso aqui é a divisão da sociedade, né? Em ricos e pobres. Nada é diferente do de hoje, né? Um detalhe é que os pobres, aqueles que iam atrair a atenção de Jesus, eram os excluídos, eram os doentes, os pecadores, eram as mulheres bem rejeitadas na sociedade, as crianças, os escravos, os estrangeiros e os discípulos iniciais, os pescadores, né? O Evangelho de Marcos é bem próximo do Jesus histórico, né? Que são os grupos religiosos e políticos
que eu estava colocando agora há pouco. A grupos religiosos e políticos, movimentos contra o governo de Roma e a outros grupos sociais da classe média rica, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os herodianos, guardas romanos e governadores. Né? O evangelho é bem próximo de Jesus histórico, como eu estava colocando, né? Nele está contido todo ou quase todo os demais evangelhos sinóticos. Pelo menos seu enredo é copiado por todos os evangelistas. Quer dizer, os evangelistas Mateus e Lucas se apropriaram como fonte para a sua escritura, né, a escrita do seu evangelho, do evangelho de São Marcos. Marcos é um evangelho de catequese para os iniciantes do caminho de Jesus e na participação da comunidade. Tanto é que ele era usado como com uso catecumenal. O Evangelho de Marcos na verdade é assim, né? Para fins catequéticos. O esquema que a gente coloca aqui, ele vai mostrar a organização da história de Jesus por suas andanças geográficas. No Evangelho de Marcos, nós temos a preparação, capítulo 1, versículo 1 a 14, o ministério de Jesus na Galileia. Depois Jesus sai da Galileia para fora dela, evidentemente, né? O ministério da Galileia é narrado no capítulo 1, versículos 14. Versículo 1, versículo 14. Depois no capítulo 7, versículo 23. Fora da Galileia, capítulo 7, versículo 24. 10, versículo 52. Nós vamos ver o ministério de Jesus em Jerusalém, no capítulo 11, versículo 1 a 13, e a paixão e ressurreição, de 14 a 16. Aí a gente vai dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus. Mateus é o Evangelho que foi escrito por volta dos anos 80 a 90, no norte da Galileia e da Síria, para a catequese de sua comunidade. Enquanto o Evangelho de Marcos ele foi escrito em Roma ou Éfeso, Mateus escreve no norte da Galileia, né, para a catequese da comunidade. Essa comunidade é marcada pela vida do ressuscitado e pelas tradições do Primeiro Testamento, ou seja, do Antigo Testamento. São judeus cristãos, antigos prosélitos do judaísmo, e um número significativo de gentios pagãos. Todos eles aderiram a Jesus e sua comunidade de seguidores. Internamente, a comunidade vive conflitos que estão presentes no texto que Mateus escreve. Por exemplo, se olhar no capítulo 18, versículos de 1 a 4, a comunidade está inserida também no contexto da queda de Jerusalém, da perseguição dos cristãos e das controvérsias com as comunidades judaicas. Nesse meio da perseguição aos cristãos e das controvérsias com as comunidades judaicas, nesse meio se perguntam, entre outras coisas, pelo sentido da vida, da fé cristã e da sua presença na comunidade, nessa sociedade, e à luz do ressuscitado, busca compreender e viver sua adesão a Jesus de Nazaré. Então, nós vamos observar aqui onde é que Mateus escreve o seu evangelho, pelo que a gente tinha colocado agora há pouco. São judeus cristãos, antigos prosélitos do judaísmo, ou seja, pessoas que não eram judias, mas que se converteram à religião judaica. E é um número também de significativo de gentios pagãos. Todos eles aderiram a Jesus e a sua comunidade de seguidores. Internamente, a comunidade vive conflitos que estão presentes no texto que Mateus escreve. É o que encontramos por trás do texto das palavras do Evangelho de Mateus.
A comunidade está inserida no contexto da queda de Jerusalém, na perseguição aos cristãos, também está inserida nas controvérsias com as comunidades judaicas. O que nós vamos encontrar por trás do texto do Evangelho de Mateus? Sentido da vida, da fé cristã, da sua presença como comunidade nessa sociedade e, à luz do ressuscitado, busca compreender e viver sua adesão a Jesus de Nazaré. Aí a questão é o seguinte, né? Mateus usou como fonte de seu evangelho, tá? É interessante a gente colocar essa informação, tá? Mateus usa como fonte do evangelho o evangelho de São Marcos, cerca de 80% do evangelho de Marcos está escrito em Mateus, ou seja, por volta de 600 versículos. Ele tem em comum com Lucas, por exemplo, Mateus tem em comum com o evangelho de Lucas 230 versículos do evangelho de Marcos. Tá? Também Mateus teria usado a famosa fonte que, essa palavra vem do alemão, significa fonte, né? Que é uma fonte que os especialistas e a tradição teológica moderna vão chamar de fonte que, tá? Foi uma outra fonte que o Mateus também trabalhou. Além de ser um material próprio, tem 330 versículos que são de sua própria autoria, né? Que está lá no seu evangelho. Então, nós temos aqui a fonte que, né? O ela, eu confesso que eu não sei nem como é que pronuncia, mas com certeza é uma palavra alemã, né? Ela é um conjunto de textos próprios que estão contidos no evangelho, mas que originalmente foram perdidos. Como isso aqui é uma hipótese, né? Que nós estamos trabalhando com isso aqui desde os anos de 1940. Essa fonte que, né? Ela é um material que foi acessado, por exemplo, por Lucas e por Mateus para redigirem seus evangelhos. Quelle, mas nós vamos conhecer como fonte que. No Evangelho de Mateus, há narrativas, discursos, introdução, conclusão. Na verdade, é assim. Isto aqui é o que tem no Evangelho segundo Mateus. Eu estou, na verdade, aqui abrindo minha Bíblia. Tá? O Evangelho de Mateus, ele é assim, vai ter, na primeira parte, ele vai falar da infância de Jesus, nos capítulos 1 e 2. Tá? Na segunda, nós vamos, assim, quando fala na infância de Jesus, nós vamos observar a longa genealogia. Né? Nós vamos ter aqui José, esposo de Maria, ele e ela descendem também de Davi. Vamos lembrar que a palavra Cristo é o equivalente em grego à palavra hebraica Messias, que significa consagrado por unção. A palavra Jesus era uma palavra hebraica, que significa Salvador. Detalhe, o nome Jesus, na região, na comunidade que Jesus vivia, é um nome muito comum. Então, nós vamos ter, na primeira parte do Evangelho de Mateus, a infância de Jesus, capítulos 1 e 2. Né? Aparecerá aí um prólogo, o nascimento de Jesus e a adoração dos magos. A gente viu que lá em Marcos, Jesus já aparece adulto, né? Mas em Mateus ele aparece na barriga de Nossa Senhora. Né? Na verdade, Nossa Senhora vai receber a visita do anjo, né? Melhor dizendo, né? Em Mateus, depois que Jesus, né, que aparece a genealogia, vem aqui, o nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitar, ou seja, eles moraram na mesma casa. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, que era justo, não querendo defamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente.
Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, pois foi o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Passagem essa de Isaías, aqui é Mateus 23, mas essa passagem, essa citação é de Isaías 7, 1 Isaías, capítulo 7, versículo 14. Bom, aí nós temos, né, o nascimento de Jesus. Quando Jesus aparece no Evangelho de Mateus, ele aparece, na verdade, na concepção, né, de Nossa Senhora. Na segunda parte, vamos ter o princípio da missão de Jesus, compondo aí os capítulos 3 e 4. Na terceira parte, vem o Sermão da Montanha. E é importante observar que Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele se apresenta como um novo Moisés. A gente vai se distanciar um pouco da lei mosaica e Jesus vai para o monte, assim como Moisés foi para o monte e lá recebeu as tábuas da lei. Jesus vai também para o monte e lá ele vai pregar as bem-aventuranças. Na terceira parte do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Nesse capítulo nós temos as bem-aventuranças, né? As parábolas lá, sal da terra e luz do mundo, inclusive, é importante observar que as bem-aventuranças de Mateus aparecem em Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 49. Sal da terra e luz do mundo. Essa passagem aparece tanto em Marcos, né? Eu vou aproveitar isso aqui e vou fazer logo as referências, tá? Sal da terra e luz do mundo, Marcos, capítulo 9, versículo 50. Capítulo 4, 21. É igual que Lucas, capítulo 14, versículo 34 em diante. Depois nós vamos observar que fazer as boas obras em segredo, que está em Mateus, capítulo 6, versículos 1 seguintes, se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. O tesouro do céu, o olho são. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroam, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouro do céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Esse texto, tesouro do céu, o olho são, se encontra em Lucas capítulo 11, versículo 34 seguintes. As preocupações exageradas, no mesmo Mateus 6, no 6, 24, se encontra em Lucas 12, 22 a 34. Vários conselhos que Jesus vai dar. Não julgueis, não sereis julgados, porque com o mesmo modo que julgar, sereis julgados. Se vós estiverdes medidos, também vós sereis medidos. Isso aqui se encontra em Lucas capítulo 6, versículo 31 a 46. A conclusão do discurso, né, dos conselhos, também se encontra em Lucas capítulo 6, versículo 47. A quarta parte do Evangelho de Mateus, a gente vai dar uma olhadinha na história do Pentateuco, que é o ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 8 ao 18. Aí nós vamos ter Mateus, no capítulo 8, cura do leproso, é o mesmo texto que Marcos e Lucas, né? O servo do centurião se encontra em Lucas, as curas diversas que estão em Mateus 8, 14 e 16, se encontram em Marcos 1, 29 e 34, e Lucas 4, 38 a 41. E outros textos, assim, se eu fosse colocar cada um, ia alongar demais e a gente ficar cansativo, tá? Mas Jesus acalma a tempestade
está em Mateus, Marcos e Lucas. A gente consegue ver o mesmo texto, a história dos sinóticos, né? A gente vai ver a semelhança da narração, né? Porque é a mesma história, né? E a diferença de colocação. Vamos, por exemplo, nos lembrar que Marcos tem uma linguagem mais coloquial, já Mateus tem uma linguagem mais apurada, né? Então, Jesus acalma a tempestade se encontra exatamente em Mateus 8, 23, Marcos 4, 35 e Lucas 8, 22. Jesus expulsa os demônios. Para a gente colocar aqui, né, no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tem a ver conosco, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava, e os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide. Veja a autoridade de Jesus. Ide, disse-lhe. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que tinham visto e acontecido com os endemoniados. Então, a população saiu ao encontro de Jesus. Quando viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. E o Lucas 8, 26 a 39. Marcos 5, de 1 a 20. Só para a gente fazer uma comparaçãozinha mesmo. Marcos 5, de 1 a 20. Passaram a outra margem do lago ao território dos Garazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo no sepulcro, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas despedaçar e ninguém podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. É que Jesus lhe dizia: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediam-lhe com instância que não lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali, junto do monte, e os espíritos suplicavam: manda-nos para os porcos para entrarmos nele. E Jesus lhe permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram os porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Então, a gente vai observar que o contexto é o mesmo, que a forma de mostrar o texto é diferente. Como eu estava colocando, o quarto é a quinta parte do Evangelho de Mateus, Jesus vai mostrar aqui as parábolas do reino. É a quarta parte. Eu estava dizendo até o capítulo 18. A quinta parte começa no capítulo 19 até o 25. É o ministério de Jesus na Judéia, né? E também nós vamos encontrar debate sobre o matrimônio de Marcos e Lucas, né? Nós vamos encontrar a entrada de Jesus em Jerusalém também em Marcos e Lucas, também em João, né? Até o 25. As acusações, lá no capítulo 23, contra os escribas e os fariseus. Jesus faz uma denúncia grande, né, contra os escribas e os fariseus. Aparece também em Marcos e também em Lucas.
E a sexta, né, a última parte, né, a paixão e ressurreição de Jesus. Então, nós vamos ver aí 6 divisões do Evangelho de Mateus. Tá? O escrito se assemelha ao Pentateuco, isso já dá uma ideia da sua teologia, né? Assim, o público a quem foi destinado, né? E o conteúdo. Jesus é o Senhor que superou as leis. O Evangelho de Mateus, igual eu estava colocando agora há pouco, tá? Vai falar do nascimento de Jesus, a promulgação do reino de Deus, a pregação do reino, o mistério do reino dos céus, os discursos em parábolas, a igreja cumprimento do reino dos céus, o advento próximo do reino dos céus, e aí ele vai fechar o evangelho com a paixão e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, na verdade, ele vai, quando ele termina o evangelho, né, ele vai terminar com a aparição na Galileia. Os 11 discípulos foram eles foram para a Galileia, para a montanha que Jesus Deixa eu fazer aqui essa narração, depois eu vejo essa parte aqui. Tá? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, disse-lhe: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, Jesus aqui